errado que não há ninguém que possa impedir. Descobriu e gostou do que viu. Já imaginou que maravilha? É como se dissessem o seguinte: uau! A gente pode fazer o que quiser, que ninguém vai nos enfrentar, ninguém é louco para isso. E é isso mesmo. Deve ser uma sensação extraordinária que esse povo está sentindo. Um representante fala com o outro: viu só? Experimente você também, não vai dar em nada, faça. E o cara vai lá, faz e descobre que é isso mesmo, que não dá em nada, que podem até haver reclamações, mas nada mais do que isso. É extraordinário. Então ele pensa: opa, se é assim mesmo, eu vou avançar e fazer mais um pouquinho. E faz. E a única coisa que ele ainda, por enquanto, tem a dizer é que interpretou a lei de acordo como ela é e com as últimas consequências. Pronto, acabou. Está tudo certo. Ele descobriu que tudo só depende da interpretação dele. Não é legal isso? Todos vão acatar, aceitando ou não, polícia, Congresso, povo, todo mundo. Os senadores que poderiam fazer alguma coisa ficam com medo de perder o mandato, porque têm o rabo preso, ou querem algum benefício, ou devem favores. Ninguém vai contestar. E se contestar, é só perguntar: o que você está querendo? Aí se ajusta e tudo volta a ser como antes no quartel de Abrantes. Esse é o Brasil que a direita ingênua deixou ser construído. É cada coisa que, se fosse em qualquer outro tempo, para a gente contar, ia assustar como se fosse um filme de terror daqueles mais cabeludos. Se não, vejamos. A Lava Jato tinha um peso em governos anteriores. O judiciário era basicamente o mesmo. O Congresso também, tirando a nova legislatura e considerando os parlamentares que conseguiram se reeleger. Só o executivo era diferente, mas se falava que era uma mudança de paradigmas. Lembra disso? Que finalmente se colocava pela primeira vez na história do país colarinhos brancos na cadeia. E toda essa gente aí, contando inclusive com o judiciário, endossava esse mesmo discurso. A Lava Jato era a coisa que, de tão sensacional, não tinha nem adjetivos para se descrever. Mas aí o tempo fechou e mudou tudo. Tudo aquilo que era maravilhoso, de repente, passou a ser esquisito, errado. E quem caçava e era justo, passou a ser o monstro da história que deveria cair e ser devorado. Hoje em dia, a Lava Jato é considerada o maior erro da história. Os condenados ressuscitaram todos, como se fossem zumbis, saindo das covas e sepulturas e marchando em direção direta aos seus algozes de outrora para devorá-los ainda vivos. Vai dizer que não é sensacional esse roteiro de filme de terror? É sim. Nessa semana, ainda de início de ano novo, o ministro Edson Fachin do STF anulou por completa a condenação do ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto. Ele tinha sido condenado por recebimento de Caixa 2, comprovado nas eleições de 2010. Mas o ministro entendeu que coube a Vacari o mesmo benefício concedido ao presidente Lula, de que a vara de Curitiba, assim como o juiz que o condenou, não eram competentes para julgar o réu. E assim, tudo o que foi levantado e investigado caiu por terra. Até mesmo se Vacari Neto teve de devolver algum dinheiro para a justiça brasileira, agora terá direito de receber tudo de volta, porque é como se o processo nunca tivesse existido. Eu pagaria para assistir um filme desse, se fosse para o cinema. Ia ser um recorde de bilheteria, com toda certeza. Seria sensacional. E para ficar melhor, o ator principal ainda liberou da cova mais 2 outros grandes personagens aterrorizantes. O casal João Santana e Mônica Moura, lembra deles? Fizeram delação premiada e confessaram tudo. Mas mesmo assim, nesta quinta-feira, pela manhã, o ministro entendeu que não. Que eles também não podem ser enquadrados porque, na verdade, não eram nem para estar no mesmo filme. João Santana e sua mulher Mônica Moura foram condenados por Moro, Sérgio Moro,
a 8 anos e 4 meses de prisão por irregularidades também na campanha da presidente Dilma Rousseff em 2010. Eles confessaram tudo para o então o juiz Sérgio Moro, como funcionava todo o esquema. Por isso foram condenados. Mas hoje toda a ficha deles foi limpa novamente. Já Vacari Neto pegou uma condenação de 24 anos pelo suposto, e agora a gente tem de dizer suposto mesmo, porque não existe mais a confirmação do crime, recebimento de propina do grupo Keppel-FELS. Lembra? Era a empresa que tinha contratos com a Petrobras e também foi investigada na Operação Lava Jato. Vacari está livre, leve e solto para fazer o que quiser, inclusive voltar a ser o tesoureiro do PT, se assim o partido achar que deve. De boa, zerado. Entendeu o enredo desse filme? O Supremo leva 6 anos para identificar a falta de competência para a turma de Curitiba julgar todos os processos da Lava Jato. Ninguém tinha visto isso antes, mesmo sendo levantado pelas defesas das partes condenadas. Ninguém. Mas, de repente, tudo mudou e o filme bombou. Está aí. E o que é mais interessante? Aquele que andar falando muito sobre o enredo dessa história, sobre o que acontece hoje, é quem será e poderá ser compreendido como o verdadeiro criminoso do filme e sofrer ainda as consequências da justiça, ou melhor, da injustiça. Como entender isso nos dias de hoje? Alguma coisa realmente muito